aqui, ó. Aqui é o seguinte, Felipe, entrou, ajoelhou, tem que rezar. Eu chamo todo mundo, é tipo chamado oral. Ana Karina de Joinville também, Aninha de Joinville. Oi, Né? tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Vamos para mais uma edição aí do Bora Fazer? Bora Fazer Talks é a primeira edição internacional, Ana. O Felipe está falando Uau! da Nova Zelândia. Que show! Imperdível, então. Imperdível, né? Porque o... Começou logo com um cantinho lá onde o Judas perdeu as botas, né? Ah, é? Primeira edição internacional, bem longe do Brasil. Né? Você está aí às 9 da manhã, é isso? Aqui são 11 da manhã da quarta-feira. Legal. Ó, de um lado a gente tem Nova Zelândia e do outro a gente tem Timbó, interior de Santa Catarina, com o Reginaldo aqui. Bem também, próximo. Bem próximo. É só furar a terra, é só furar a terra. É uma ponte direta aqui. Isso, olha, aqui foi a primeira vez que colocaram uma linha direta à Nova Zelândia. Nicolas Saraiva, gente, eu preciso falar que o Nicolas Saraiva não é dono de livraria, mas é um querido amigo, né, Nicolas? É isso aí. Não é dono de livraria, mas é um querido amigo. Você está sem áudio, Nicolas. O que mais? O pessoal vai chegando, vai entrando. Já já a gente começa. Então, aqui é assim, viu, Felipe? É bem à vontade. Os que estão aqui estão sempre aqui, mas é sempre uma surpresa, porque o conteúdo que a gente traz é sempre... Então, você pode ter certeza que amanhã nas mídias sociais a galera vai estar falando, cara, tive uma aula de MBA ontem, né? Marcelo Baltazar está falando de São Paulo, veio do interior de São Paulo. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, hein? Boa noite. Igor dos Santos está falando de Jundiaí, aqui entre Campinas e São Paulo. Boa noite, pessoal. O nosso Design Sprint Master Plus Extra cereja do bolo. Bom, obrigado, Fernando, pela apresentação aí. É isso aí. E eu vou chamando as pessoas. Aqui é o seguinte, ajoelhou, tem que rezar, né? O Igor já sabe, o Nicolas saiu, mas já volta. A Paula Alvim está por aí, Ana também. Já o pessoal vai entrando. Lá para as 8h05, assim, a gente começa. Gente, quero saber como é que foi essa... seguinte, na quinta-feira, eu tenho palestra em São José do Rio Preto, vou dar uma palestra para 150 veterinários de animais de grande porte. Olha que coisa interessante, vou falar sobre inovação, né? O legal dos temas que nós tratamos aqui no Clube Bora Fazer, é que vale para todo mundo, né? Você entra para falar com a gente de inovação do Sebrae, ou com veterinário, ou com um cara que trabalha numa fábrica automotiva, ou de, sei lá, vale para todo mundo, porque é um assunto aí que tem que estar na cachola de todo mundo. Em função disso, o Bora Fazer Meetup, que seria na quinta-feira, eu vou fazer amanhã na quarta-noite, tá bom? Para que não fique mais de 2 semanas sem ter um meetup. Viu, Nicolas? Eu estava falando que, como quinta-feira eu vou viajar para dar palestra em São José do Rio Preto, amanhã à noite vai ter meetup. Eu não vou poder fazer na quinta. Então, amanhã às 8 da noite, quem puder, os amiguinhos vão entrar numa sala, vão se apresentar, vão falar oi, e a gente faz um meetup que não é para ninguém se vender, é para as pessoas se apresentarem, viu, Nicolas? Eduardo. Oi, Luizão, boa noite. Aquela hora eu estava sem microfone, eu tive que trocar o navegador aqui, por isso que eu saí e entrei de novo aí. Maravilha. A gente está com Edu Calaça, aqui está falando de Maceió.
É tacalaca, mas é calaça com C cedilha. Isso, exatamente. Eduardo Calaça com cedilha. Prazer, boa noite a todos. Boa noite a todos. Viu, Nicolas? Você que é novo aqui, pode ter certeza que é um dos primeiros que eu vou chamar na chamada oral. Né? Vamos lá. A Camila aqui já é de casa, já conhece o nosso estilo. A doutora Maiara está falando ali de Joinville. Leandro San, nosso novo membro. Leandrão, se você apresenta aí, diz de onde que você está falando. É San, de Santos. Fala, Leandro. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. De Brasília. Opa, Brasília. Isso. É a nossa ponte Peraí. para Brasília, é isso aí. Muito bom. Você sabe que eu tenho um embaixador aí do Clube Bora Fazer, um querido amigo, Gilberto Lima, que é de Brasília, um querido amigo. Então, sempre que precisar de um embaixador do Clube Bora Fazer, nós temos o Giba, o Gilberto Lima, amigo meu há muito tempo. Opa. Prazer, viu, gente? Vou começando joia. hoje e eu vou conhecendo aos poucos. Dalson Abreu. Dalson estava semana passada, né, Dalson? Oi, boa noite, tudo bem? Sim, estava sim. Tava. Inclusive, eu acho que eu perguntei só como pronunciava o seu nome, que é Dalson mesmo, né? É verdade, isso. Exato. Isso aí. Quem mais? Quem mais? Já vai entrando mais alguém. Camila Tashiro-san trouxe novos membros. Parabéns, Camila. Boa noite. Boa noite. Gente, só Estamos todo todos mundo de aqui sucesso. tem missão de sempre trazer novos membros para o clube, viu? Ó, então vamos lá, vamos chamar só novos membros. Novidade para vocês. Apresentei na quinta passada para os nossos embaixadores o nosso primeiro mês de expansão. Acho que eu comentei aqui só com vocês ou não? Não, né? Quem chutar o número mais perto de cidades que temos membros de Clube Bora Fazer, ganha uma pizza paga pelo Igor dos Anjos. Ele tá para me pagar um almoço, aí a pessoa vai junto comigo. Isso que eu ia falar, vamos aproveitar e fazer uma coisa só, né, Fernando? A gente já vai lá para Campinas comer uma pizza, então, vai ser um maior prazer. Vamos lá, quem dá mais, só quem dá menos. Quantas cidades no mundo tem membros do Clube Bora Fazer? Em 35 dias. 60. 60. Aí você está me chamando de fracassado. 280. Quem falou 280? Eu, Dalson. Felipe Quem mais? chutou 350. A Carolina colocou 124 aí no chat. Oi, boa noite, pessoal. Vou chutar aí 372. Tá, aproximadamente 345. Já subiu da reunião, hein? Na reunião era 336. Ah, vocês sabiam, isso não vale. De ontem, Eu fiquei mais perto, hein? Ah, eu tô com os dados atrasados aí, eu só sei dos países. Esse negócio tá errado aí. Chama a produção aí. De ontem para hoje entraram 4 novos países: Angola, Japão, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ó, o pessoal de Cabo Verde tá lá pedindo para entrar, viu? Então, mas é para entrar, dá para entrar e eu troco o código. É só. Te falei que entrou uma pessoa já, hein? Chama mais, viu, Camila? Só para entrar. Ah, talvez hoje ele fez o cadastro, uma pessoa da Áustria, é um mexicano, mas ele mora na Áustria e tem contatos lá com a Itália, Suíça, toda aquela região toda, amou o projeto, é do G20 IA, que eu faço parte, eu divulguei lá e ele gostou bastante. Mas acho que não fez cadastro ainda, não, hein? Então, eu não sei se ele fez o cadastro, ele estava se programando para entrar e queria assistir hoje o talk, porque eu divulguei o talk, aí eu falei para ele que ele deveria fazer o cadastro antes. Qual o nome dele? Se fez. Alejandro.
Não, só não fez. Então você pode depois falar para ele fazer. Tá. Porque eu já estou aqui com o meu mapa. Eu vou mandar mensagem agora. Ele falou assim, tem 7 horas de diferença, mas eu vou me programar porque é muito bom o tema. É isso aí. Esse tema aqui a gente pega qualquer tema e transforma em inovação. O cara que fala de criatividade para inovação. É. O cara que fala, o advogado inovador, né? A gente dá sempre uma... Leis inovadoras. Leis inovadoras, né? Já vamos dar 2 minutinhos e a gente já começa. Estou voltando de um evento aqui em Joinville Tá? e tinha 4 membros do Clube Bora Fazer lá. Já conversamos sobre o clube no Ágora. E não tiraram foto e não publicaram? Pois é, esquecemos de tirar foto, mas o papo estava bom, hein? Já trocamos Que bom. bastante informação por lá. Todo mundo contente com o clube. Jorge, nós estamos aqui com uma membro de uma cidade que eu não conhecia, Georgia. Oi, boa noite. Nova Mutum, é isso? Sim, eu estou entrando aqui porque eu estou bem sem entender ainda, vim de ouvinte mesmo hoje para começar a conhecer. Então, quem vai explicar para a Georgia Gomes o que a gente propaga aqui no Clube Bora Fazer? Igor dos Anjos, o que a gente faz aqui no Clube Bora Fazer, Igor? Aqui a gente traz muitas novidades, né, sobre inovação e principalmente o network sustentável. Eu acho que é um grupo muito interessante aqui, onde cada um, né, com as suas experiências, habilidades e conhecimentos, aí faz essa troca de uma maneira fantástica, conduzida aí pelo grande Fernando Seabra. Então, acho que legal. Além do conteúdo que a gente está recebendo aqui, que já é uma pós-graduação, né, todas as terças, o network aqui, eu acho que é a cereja do bolo aí. Fantástico esse trabalho do Fernando. Bacana, obrigada, Igor. Toda terça-feira, Georgia, nós fazemos um evento fixo às 8 da noite, que é esse evento com alguma pessoa que eu convido para dar uma palestra, uma aula. Hoje é o primeiro evento internacional, a gente vai falar aqui com Felipe Alves da Silva, membro do Clube Bora Fazer, na Nova Zelândia. E a cada 2 semanas a gente faz um meetup, às quintas. Essa semana será amanhã, às 8 da noite. O meetup, eu fico dividindo só vocês em salinha de 4 para vocês se apresentarem, para fazer o exercício ali de network sustentável. Para você ver como a nossa sala internacional, a gente está com você em Nova Mutum, a gente está com o Felipe na Nova Zelândia, a gente está com o nosso embaixador aqui, só Reginaldo, em Timbó, interior de Santa Catarina, e o Davi Barzilai na Austrália. Ou seja, aqui a gente dominou o mundo, de norte, sul, leste a oeste, entendeu? E todo mundo falando a mesma língua, a língua da inovação. E o meu objetivo é criar, o que já somos, a maior comunidade para brasileiros e em língua portuguesa no globo terrestre. Já estamos em 18 países. Que bacana. Gente, vamos passar o palco aqui para a estrela da noite, a nossa celebridade nova-zelandesa que fala, seu Felipe? Neozelandês. Neozelandês, puta cara ignorante aqui. Neozelandês. Eles costumam chamar o povo daqui de kiwi também, né? Que tem um passarinho noturno aqui, que só existe aqui. Tá. Bom, vou começar a me apresentar. Muito feliz de estar fazendo parte desse grupo. Eu sou um fã do Fernando Seabra, então sou meio suspeito de falar. Acho incrível essa iniciativa que ele adotou aí de reunir elementos tão importantes, né? O networking, o compartilhamento de experiências. E eu vou me apresentar, né? Eu moro na Nova Zelândia há 8 anos, quase 8 anos, e né, vim para longe do Brasil, me reinventei profissionalmente, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas hoje eu trabalho na área de vendas e estou com
com o pé no marketing aí. Eu sou National BDM, gerente nacional de novos negócios de uma empresa de transportadores de correia e elementos de transmissão. Então, assim, eu visito com muita frequência ambientes fabris, indústrias. Parte do meu habitat, né, do meu dia a dia, é visitando linha de produção, ajudando as empresas, principalmente na área alimentícia, a reestruturar o fluxo de processos, e nessa reestruturação a gente entra com o fornecimento dos produtos que nós fornecemos, né? É algo bem específico, mas é algo inerente a todo o processo de fabricação, né? E eu sou pai, tenho 33 anos, eu sou pai da Olivia e do Arthur, que chegou há pouco mais de um mês. Então, casado, minha esposa é de Florianópolis, então eu sou natural de Valadares, me apaixonei por Santa Catarina, um estado fantástico, só conheci depois que eu andei 14 mil quilômetros, né? Voei 14 mil quilômetros para me juntar com uma catarinense. Então, coisas da vida, né? E eu, apesar de engenheiro mecânico, né, é uma função, vamos dizer assim, que a gente não associa diretamente à criatividade, mas a criatividade se tornou uma bandeira para mim, porque eu me interessei muito por esse assunto quando eu passei por essa reestruturação de carreira. Eu trabalhava no Brasil, trabalhei na área comercial, mas mais nos bastidores, né, na parte de orçamentação. E aqui, como é um país muito pequeno, a Nova Zelândia tem cerca aí acabou de bater 5 milhões de habitantes, o país inteiro. Então, comparando aí qual cidade tem próximo de 5 milhões, talvez um bairro populoso de São Paulo tenha isso. Então, é um país isolado geograficamente, mas muito, muito conectado no sentido de tecnologia. É um país que foi colônia britânica, então é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, né? E muitas startups aqui, um ambiente bem propenso à criatividade e inovação. Só para se ter uma ideia, a Nova Zelândia é o país que a maioria das empresas de tecnologia buscam para testar novos sistemas, não só sistemas operacionais, mas aplicativos, porque é um país que tem uma população relativamente pequena, então é fácil você estabelecer as métricas, obter os resultados, e ao mesmo tempo tem alto poder aquisitivo. Então é um país que entrega esse relatório de uma maneira muito completa. Mas uma coisa que eu não abro mão é de continuar bebendo na fonte dos brasileiros, porque eu acho que, modéstia à parte, a gente dá um show em termos de criatividade, porque a gente tem que, desde cedo, se virar nos 30, com poucos recursos. A gente tem que otimizar esses poucos recursos que nós temos e obter resultados, seja no nosso aspecto familiar, conciliar a jornada dupla de universidade com o trabalho e cuidar de filho. Aí, né, um mérito especial para as mulheres que, em termos de gerenciamento de atividade e criatividade, dá um banho na gente, né? O homem é meio engessado em alguns aspectos. Então, a criatividade ela não é mais explorada, pelo meu ponto de vista, porque ela é má compreendida. Muitas pessoas identificam a criatividade com habilidades artísticas. Vocês concordam comigo? As pessoas que pintam quadro bonito, que fazem desenhos bonitos, a gente costuma atribuir a essa pessoa que elas são criativas. E não está errado, não está errado. Mas a essência da criatividade, não é à toa que foi escolhido esse assunto pelo Fernando, a essência da criatividade é inovação e resolução de problemas. Você atender determinadas carências com ideias inovadoras, de maneira que seja útil e que traga algo revolucionário. Revolucionário não necessariamente reinventar a roda, mas revolucionário no sentido de uma ideia que às vezes já foi, alguma pessoa já teve, mas sob a sua perspectiva. Se a gente pegar esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, grupo de WhatsApp não foi o Fernando que criou.
reuniões pelo Google Meeting, não foi o Fernando que criou, mas a maneira com que o Fernando organizou esses elementos e a maneira com que ele está colocando os ingredientes dele, a perspectiva dele, os insights que ele possuiu, que ele teve e que ele acumulou ao longo de tantos anos de carreira, faz com que seja uma ideia extremamente criativa. Porque é só olhar os resultados que ele acabou de compartilhar com a gente aí. É uma coisa que rapidamente engajou e eu achei a ideia fantástica. Mas não é revolucionário do ponto de vista dos elementos, mas na maneira com que ele agrupou é criativo, né? E eu queria... Uma das minhas missões, assim, essa criatividade, eu realmente levantei essa bandeira na minha empresa, porque, se parar para pensar, eu trabalho num ambiente bem industrial, um ambiente bem... que não é muito apropriado, não é um ambiente propenso a falar de criatividade. Muito em função das pessoas não compreenderem. Mas eu comecei a levantar essas ideias para a minha gerência, eu quis organizar workshops e eu falei, olha, vamos levar a criatividade para esse pessoal. E ali no início, né, o pessoal falou, pô, mas criatividade, cara, o que a criatividade vai agregar de valor para a gente? A gente tem aqui um time operacional, tem aqui um time administrativo, mas o nosso produto final não está ligado necessariamente à criatividade. Gente, nós trabalhamos em função de resolver problemas. A gente trabalha em função de resolver as dores do nosso cliente. Então, se a gente traz um approach diferente e ajuda o nosso time a desenvolver essas habilidades, a gente certamente vai estar à frente, né? Não só dos concorrentes, mas oferecendo um produto diferenciado. Vocês acham qual que é o conceito que vocês têm? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem como criatividade, como que vocês acham que a criatividade ou se ainda não pode ser um aliado na função que vocês desempenham, por exemplo, assim, alguma atividade que você pensa que está um pouco distante da criatividade. Alguém que possa fazer um comentário nesse sentido aí. Quem vai... Um de cada vez. Posso ser o primeiro? Vai lá, Eduardo. Vai. Fala aí, Eduardo. Bem, eu não consigo desassociar o processo criativo de qualquer atividade que eu venha exercer. Porque, na verdade, esse processo de criatividade, ele é também, ao meu ver, um processo de reinvenção contínua que a gente deve procurar. Na maioria das vezes, nós estabelecemos responsabilidade. Acho que travou o áudio dele. Que o principal elemento fomentador desse processo criativo somos nós. Nosso grau de autodesenvolvimento, a nossa capacidade de se perceber e perceber o outro, principalmente. Isso nos deixa sensíveis para entender, inclusive, as dinâmicas de mercado. E aí é onde surgem as oportunidades. Perfeito. É isso aí. O elemento individual, né, a sua percepção, né, agregado a uma situação de mercado é extremamente essencial para a criatividade acontecer, né, e para trazer resultados eficientes. Cátia Soren já foi aluna minha no Rio Grande do Sul ou não? Ainda não, Fernando. Tá, achei que tivesse sido aluna minha só de mentoria. O que é criatividade para você? Criatividade, para mim, é muito sobre combinatividade, que é um termo do Murilo Gun, fundador da Keep Learning School, aquela escola de criatividade. E eu uso muita criatividade na minha atuação, veja, eu sou advogada, né? Se há uns anos atrás falasse de criatividade no jurídico, muitas pessoas ouviam falando isso e me chamavam de louca. Não que isso não aconteça hoje, mas hoje acontece menos. E eu acho que criatividade é isso. Não necessariamente a gente querer inventar a roda, e tem vários livros incríveis que falam sobre isso. Um deles é aquele livro da mesma autora de Comer, Rezar e Amar, né? A Grande Magia, onde ela fala que criatividade não é viver uma vida de artista, mas é viver uma vida onde você é guiado pela coragem e não pelo medo. Então, às vezes a gente faz conexões de coisas aparentemente improváveis e que funciona muito, né? Então, hoje eu atuo com inovação jurídica e eu conecto coisas loucas, assim, eu conecto métodos ágeis, eu falo nas minhas palestras sobre biomimética, que é uma ciência onde você se inspira na natureza
para trazer soluções para o mundo humano. Falo sobre várias coisas, né? Legal design e outras abordagens de inovação, sempre com o foco de resolver um problema. Então, não importa o que você vai trazer, o importante é o resultado, é você ser eficiente e atingir um objetivo ali. Só que interessante, né? Eu sou advogado de formação e, quando fui estagiário, eu trabalhei 3 anos no Pinheiro Neto Advogados, isso há quase 30 anos atrás. Inclusive, esse fim de semana me colocaram num grupinho de WhatsApp do pessoal que se formou comigo na faculdade para fazer a nossa festa de 30 anos de formado. Eu falei, mas como assim 30 anos de formado? 30 anos de formado da faculdade. E hoje, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa na capacidade de encontrar novas soluções para problemas que vivemos, né? E eu me vejo, assim, há 30 anos atrás, se eu tivesse só conversando com o Dr. Pinheiro Neto lá nos corredores e falasse que eu queria ser criativo, ele me mandava para casa. Não, mas como assim, né? É engraçado isso. É muito em função desse pensamento que se banalizou, né? A criatividade é pensar fora da caixa, no sentido de prover soluções inesperadas. Então, muitos gestores, eles interpretam o fato de você pensar fora da caixa, ou querer pensar fora da caixa, de você fugir da regra, ou de você fugir daqueles parâmetros que já foram ali estabelecidos e que está funcionando por 30 anos, para que eu vou mudar, né? Se a gente já estabeleceu um histórico aqui de sucesso, aí chega uma pessoa querendo ser criativa, querendo colocar tudo por terra, o que foi já indexado, né, ao longo de anos. Então, causa um espanto. Eu senti isso particularmente. A nossa empresa passou por uma reestruturação, um período de mudança, tanto nível de hierarquia, foi adquirido por um grupo americano, então o americano é muito, né, focado em business, e a gente tinha um time muito ali, pequeno ali, então eu falei, gente, agora é o momento ideal. Agora é o momento ideal para a gente trazer a criatividade como uma engrenagem motriz desse sistema, porque a gente tá passando por mudança já. Então, as pessoas vão entender isso agregando valor para essa reestruturação, né? E assim... Felipe, vou querer lançar uma aqui e quero ver quem vai comentar, e o Felipe vai comentar só depois. O quanto vocês acham que a nossa busca contínua de criatividade, que dizem, o profissional só do futuro, que nada mais é do que o profissional só de hoje, é a busca do que a gente pode ter perdido com um sistema engessado educacional que tirou muito da nossa criatividade e da nossa espontaneidade. É uma busca ou é simplesmente tá saindo fora só deixar da caixa? Que caixa é esta? Olha só, que interessante. Posso falar por aqui? Ontem estava dando uma palestra, também sou da área jurídica, Kátia. Estava dando uma palestra ontem sobre criatividade e ferramentas de inovação. Justamente trazendo a criatividade como aquela reflexão da parte cognitiva, né? Que nós já crescemos e nascemos com o sistema criativo sendo desenvolvido, né? Então, essa criatividade cognitiva com atividades diárias, nós temos muito a recuperar, né? Muitas vezes a gente entra no automático, acaba fazendo sempre as mesmas tarefas e ingerindo muita informação pronta e esquecemos de testar o nosso cérebro, essa parte cognitiva do cérebro que pode nos impulsionar desde criança, né, a ser melhor, né, a ser mais criativo. Justamente sobre isso, o sistema educacional, ele traz um tanto engessado, e isso acaba prejudicando o nosso sistema cognitivo. E é o que a gente tem que trabalhar e tentar cada vez desenvolver mais esse nosso lado, né? Muito legal. Mudo, Fernando. O Dawson também fala agora, e depois a Camila, e eu tenho um comentário em cima do que a doutora Mayara falou. Só acho que aproveitar o comentário da Mayara e complementar, isso ficou muito evidente. Eu fiz uma imersão no Vale do Silício no final do ano passado, tá? Passei 15 dias lá. E eu tive contato com uma série de palestrantes, pessoas, e várias provocações, e até ressignifiquei meu propósito, e eu falo disso. Mas o ponto é que várias reflexões sobre o sistema educacional
que evolui muito pouco em relação às necessidades. Então, a gente comentou, por exemplo, será que esse soft skill de resistência à frustração, mundo totalmente dinâmico, mudança, turbulência, e a gente com o sistema educacional tradicional. E aí a gente não se prepara para isso, a gente espera cair. Será que a gente tem que esperar cair? Por que a gente não é preparado hoje, na nossa juventude, para que a gente lide um pouco melhor com isso? Porque essa coisa daqui a pouco muda de novo. Então, a velocidade da transformação é extremamente exponencial, né? E eu tive um contato, e eu fiquei feliz de ver 6 jovens do Brasil. É uma escola de São Paulo chamada Link School of Business. Alguns de vocês devem ter visto. Cara, eu fiquei com esperança, juro para vocês. Eu fiquei meio assim, putz, mas quanto tempo perdido. E eu conversando com esses moleques, tudo de 20, 21 anos, que coisa maravilhosa. A escola totalmente fugindo do tradicional. Os caras da Faria Lima estão lá dentro, os caras têm desafio. Eles estavam 3 meses no Vale do Silício, morando numa casa, com desafios que eles construíram a própria agenda. Eles colocavam as suas próprias metas. E aí, assim, eu acho que, não sei se esse é o formato, mas é desafiar o status quo. Então, eu acho que passa um pouco por isso, queria dar essa contribuição. Eu queria fazer um comentário em cima da doutora Maiara, pensando nas fases do processo de aprendizagem, né? A gente diz ali, a primeira a gente sabe que não sabe, a gente não sabe que não sabe, a gente sabe que a gente não sabe que sabe, a gente sabe que sabe e a gente não sabe só que sabe. O momento mais produtivo é quando a gente sabe que não sabe, que a gente vai atrás. Então, como a gente consegue criar um ciclo de aprendizado próprio, onde a gente aprende, sabe que sabe e volta para o momento que a gente não sabe, mas sabe que não sabe, porque senão a gente não evolui. Parece complexo, mas não é, né? Só acho que deu para entender, né? Sim. Eu queria fazer um comentário. Isso que você falou antes, Felipe, do sistema educacional, realmente ele nos aprisiona desde lá de trás em um monte de caixinhas, e o sistema empresarial é outro, né? Há 2 semanas atrás eu fui numa inauguração da área de inovação de uma grande empresa, onde eu conheço o dono há muitos anos. Ele disse, Reginaldo, venha, porque nós estamos lançando o setor de inovação. Fui lá. Primeira frase dele na abertura, nós já somos uma empresa inovadora, inovamos, estamos no auge de tudo. E sabe quando você vê que a reunião toda murchou? Porque todas as pessoas que estavam lá empolgadas com essa criação, com poderem gerar mudança na empresa, e aí eu vi aquilo acontecer e disse assim, posso falar? Disse assim, meu senhor, o senhor não, no passado, o senhor tinha uma empresa que tinha um entorno mercadológico, que tinha um entorno de negócios, que tinha um entorno educacional das pessoas que trabalhavam aqui. Isso foi mudando. Lá atrás, o senhor não criou o futuro? E ele falou assim, sim, a gente criou o futuro. E o que o senhor está fazendo para o futuro de amanhã? Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses? Porque tudo isso está mudando ao seu entorno. E a gente precisa criar uma constância de ser criativo e inovador. Isso é uma coisa que não pode mais sair do dia a dia da empresa. E ele disse assim, Reginaldo, obrigado. Ele disse assim, realmente você... eu abri a reunião de forma errada, entendi o seu recado. E aí a reunião mudou. Por quê? Porque as pessoas se tornaram espontâneas e foram discutindo e se perdeu aquele ego de que eu criei isso lá no passado e isso tinha que ser uma constante, porque eu criei. Não. A gente vai juntos aperfeiçoar, a gente vai juntos melhorar isso. Então foi muito legal porque você quebrei um paradigma, na verdade, dessa caixinha que foi criada, né? E que vem de escola, empresa, e vem constante por aí. Outra coisa também é que desde criança, né, nós somos moldados para não errar, né? Então, assim, a escola, a gente, quando criança, né, quando adolescente, a gente estuda para fazer uma prova onde a gente precisa tirar a maior nota e a gente não pode errar. Então, a gente é muito estimulado a isso. E isso acho que se reflete muito no dia a dia, né, do trabalho atual.
Então, quando hoje a gente já vê alguns estudos, né, que provam, que mostram que tem que ser o contrário, né? A gente não pode ter esse medo de errar, né? Inclusive, tem uma frase, né, que é muito conhecida ali no mundo das startups, que é erre rápido para errar barato, né? Então, o Fernando, aí, como um grande investidor, ele deve, né, saber muito mais do que eu sobre isso. Mas as startups, né, lá fora, por exemplo, como eu, né, sou do design sprint, né, então analiso muita coisa lá do Vale do Silício, as startups, os investidores, né, do Vale do Silício, eles dão muito mais valor para empresas que já erraram e consertaram esse erro do que empresas startups, né, que não tiveram nenhum problema. Porque eles vão investir em uma startup que não tiveram nenhum problema e pode ser que ela venha a ter e ela não consiga se virar, né? Então, a educação, eu acho que ela está muito atrasada quanto a isso, né? Em educar a gente para não errar, criar esse medo, né, da gente não errar. Quanto errar, tudo bem, é normal, a gente não pode repetir o erro, né, mas eu acho que é fundamental a gente errar, passar por cima e seguir em frente. Queria fazer a pergunta aqui para aniversariante da semana, Déia Rodrigues, do Rio de Janeiro. Você está aí, Déia? Puder falar para a gente o que é criatividade para você na sua atividade? Vamos ver se ela está aí. Tô sim. Peraí. A Déia que gravou um vídeo que a gente postou na nossa mídia esses dias, um vídeo muito legal. Obrigado. Fala, querida, o que é criatividade para você no seu dia a dia? A criatividade no meu dia a dia é ter uma certa espontaneidade, assim, e lidar com os problemas. É você pegar uma situação, conseguir sair dessa situação usando nessas habilidades e se arriscando mesmo. Acho que criatividade é isso. Uma coisa que eu acho legal sobre a criatividade, que tem um pouco com ser safo, né? Sim. Né? E antigamente tinha aquela coisa a cultura Gerson, que houve um preconceito. Não é Gerson, é ser safo. Aí, o cara se virar nos 30, né? Quem inventou o termo aí foi o Faustão. Então, graças ao Faustão, a gente se vira nos 30 só todos os dias. Todos os dias, exatamente. Parabéns pelo seu aniversário essa semana, Déia. Obrigada. A minha gatinha aqui resolveu invadir aqui a parada. Mas Legal. obrigada, Fernando, obrigada a todos aí, boa noite. Tá. Felipe, toca aí. Você está sem áudio. Voltou. Opa, desculpa aí. Obrigado, gente, pela participação. Eu estava tentando buscar o nome de uma autora aqui, que eu vou citar logo em seguida, que a Mayara fez eu lembrar de um assunto, mas é bem interessante, né, essa parte a criatividade, ela não é ela não é apenas mal compreendida, pouco falada, mas ela é pouco ensinada. E para mim, foi uma esperança muito grande de perceber e entender que a criatividade, ela é uma habilidade que pode ser treinada. Existem mecanismos e técnicas, infelizmente a gente não vai ter tempo o suficiente, mas aí a gente já pode deixar um próximo talk aí. Existem técnicas para você aprimorar e melhorar a sua criatividade com foco na resolução de problemas. E teve alguém que perguntou com relação às ONGs, o que o ambiente de ONGs, né, nas periferias trazem. Eu não sei se a pergunta saiu. O que o Dalek Santos, o que o grupo acha da criatividade vinda das periferias? Eu faço parte de várias ONGs e associações pequenas que fazem muito sozinhas, mas precisam de crédito do asfalto. O que vocês acham dessa massa em uso? Assim, a condição que a periferia oferece, ela é um cenário perfeito para a criatividade acontecer. Esse assunto eu vou até abordar mais adiante, mas já para dar uma pincelada agora, a criatividade, ela acontece muitas vezes, assim, não apenas muitas vezes, mas ela é condicional para a criatividade acontecer em ambientes que sejam limitantes. É curioso a gente pensar nisso, né? Porque a gente sempre usa a metáfora de pensar fora na caixa. Tem autores que usam a vertente, eu gosto muito dessa abordagem, porque ela é uma abordagem provocativa. Um cara que chama Drew Boyd, ele ministra aula na Universidade de Ohio, ele fala,
ser criativo, pensar criativamente, é pensar dentro da caixa. Olha que interessante. Nossa, era isso que eu ia falar, eu não consegui falar. Quando Então fala, Camila. Fala. Pensar fora da caixa, né? E aí isso vem de encontro com a provocação que o Fernando havia feito. E que caixa! Pensar fora da caixa, unindo com a provocação dele, na verdade, nós devemos pensar dentro, porque a caixa está dentro da caixa. E a criatividade é inerente ao humano. E como você falou, né, ambiente de crise, então, nem se fala. Era isso que eu ia falar, mais ou menos, tinha as outras coisas das universidades, da grade, todo mundo que deseja cidade inteligente, cidade sustentável, sonha com um ambiente educacional, criativo, e como essas faculdades, como essa faculdade que nós conhecemos, que é a que nós indicamos com coração, porque realmente faz de uma forma maravilhosa, útil para a vida, né? Quantos de nós não se perguntou na faculdade para que eu vou usar isso, ou ao longo das nossas aulas, onde eu vou usar isso na minha vida? E as escolas que trabalham mais a criatividade em suas grades, seja com a criança desde a primeira infância, tem um resultado muito maior, muito melhor, enfim, é maravilhoso. Eu não existo sem a criatividade, todo mundo, na verdade, é que as pessoas se esquecem disso, exatamente. Eu penso. Não, foi perfeito, seu comentário não foi mais ou menos, não, foi maravilhoso, porque construiu a ponte com a linha de raciocínio que eu quero falar e enfatizar. A criatividade é, de fato, pensar fora da caixa. E essas crianças, esses jovens que estão na periferia, você dificilmente vai achar um cenário mais limitante, mais restritivo do que o cenário de periferia. Você tem ali poucos recursos, você tem poucos coisas inacessíveis, coisas que ele até usou o parâmetro ali, né, da favela com asfalto, não sei se ele usou a palavra favela, mas da periferia com asfalto, coisas que você enxerga no horizonte praticamente inatingível. E ali aqueles poucos recursos, aquela escassez de recursos que a periferia tem um potencial enorme e, infelizmente, subaproveitado, porque eles estão lidando com restrição o tempo todo. Eles são forjados ali a pensar dentro daquela caixa e ali está o tempo todo gerando novas ideias, maneiras de sair daquele cenário, maneiras de melhorar as pessoas que estão à sua volta, maneiras de agregar valor para o seu companheiro, para o seu próximo que está enfrentando o mesmo problema, o mesmo desafio que você está. Então, assim, fazendo o link do que a gente falou do sistema educacional com a criatividade ali que está naquela incubadora, no cenário de periferia, a gente precisa construir canais e a iniciativa privada precisa entrar nisso aí para poder usar essa criatividade, porque é, infelizmente, subaproveitado e, infelizmente, não chega numa maneira, vamos dizer assim, bonita, comercializada, né, ali, perfeita. É algo forjado na base do desafio mesmo. E é interessante a gente pensar nas crianças, porque a gente, para poder se tornar criativo, a gente precisa passar por um processo. Eu até estava pesquisando o nome dessa autora, eu participei de um bootcamp ministrado por ela, online. Ela se chama Sally Hogshead. Depois eu posso até deixar o link. Ela não tem livro traduzido para português, mas ela fala de um processo criativo que a gente automaticamente possui. Primeiro, para você se tornar criativo, para você se propor a gerar novas ideias com foco em resolução de problemas, você precisa se despir daquilo que você sabe. Concorda? Você precisa dizer, vamos pesquisar, vamos entender, vamos resolver o problema, então eu estou aberto a novas oportunidades, a novas possibilidades, novas soluções, mesmo que essas soluções estejam aqui ao meu redor, né, dentro da caixa, usando de novo essa metáfora. Você quer uns seres humanos mais propensos e mais felizes em dizerem que não sabem, em aprender que as crianças o tempo todo estão dizendo que não sabem porque elas sabem de fato pouco, pelo pouco tempo de vida, mas na geração de ideias, quem já aqui não se deparou com filho, com sobrinhos, que quando estão descrevendo uma história, eles falam, mas e se a gente pegar o cavalo com asas e voar no parque? Isso tudo mostra o lado vulnerável deles, mas mostra também que eles não têm vergonha
de ser, vamos dizer, malucos, né, na criação de novas ideias. Então, a criança, essa Sally Huxley, ela descreve que você, no primeiro ciclo da geração de ideias, a gente fica ali um pouco engessado, a gente fica um pouco limitado ali no que a gente já sabe, exatamente por essa resistência que nós adultos temos em mostrar as nossas vulnerabilidades. Então, a gente play safe, né, em inglês, a gente joga no seguro ali, a gente joga no que a gente já sabe. Depois a gente passa por um processo na criação dessas novas ideias que não sai absolutamente nada. Quem já passou por um brainstorming aqui, né, e aconteceu situação similar, não sai absolutamente nada. Você está com uma caderneta olhando para o seu parceiro, olhando para o seu grupo ali, naquela dinâmica, ou no workshop, né, que às vezes as empresas organizam, e nesse momento não sai absolutamente nada. Esse ponto da curva da geração de novas ideias, esse ponto mínimo, essa autora chama de trono da agonia. Faz muito sentido, né? Você está ali obscuro, você não tem nada, você não vê luz no fim do túnel. Depois desse momento, você tem um outro pico de geração de ideias. Esse segundo pico, depois do trono da agonia, ele se assemelha muito à criação de ideias que as crianças fazem, porque ali você já se despiu do que você sabe, dos seus pré-conceitos, passou pelo trono da agonia, onde não saiu nada, e voltou a ter as ideias que são, muitas vezes, desconexas com aquilo que você gerou no primeiro pico. Então, essas ideias, no segundo pico da geração de ideias, tendem a ser mais inovadoras, mais criativas. Olha que interessante. Então, o resultado da geração dessas novas ideias, se a gente induzir esse processo, se a gente explorar técnicas de geração de novas ideias, que infelizmente a gente não vai conseguir abordar aqui mais a fundo, se a gente unir essas duas ideias, a gente consegue ter ideias que de fato resolvam um problema, porque aqui você utiliza certos conceitos, você está mais dentro da realidade do problema, e no segundo pico, você não está preso nos seus conceitos e você cria situações inovadoras. Então, quando você faz o match, a combinação dessas duas ideias, desse resultado, você tem ideias inovadoras. Só que a gente... Felipe, só queria falar um pouco só sobre esse pico da agonia, né? O trono da agonia. É o trono da agonia. Uma das coisas que a gente deve fazer no trono da agonia é buscar informações totalmente desconexas com o tema que a gente tem para resolver. A gente assistir um filme, pegar um livro que não tem nada a ver, né? O que vocês aqui que estão na sala fazem quando vivem o trono da agonia? A gente tem medo de sair dele, a gente tem medo de pegar um livro que não tem nada a ver. Muita gente para ali, né, Fernando? Para no trono ali, né? E esquece a gente tem medo de sair da tela e assistir mais um episódio do Game of Thrones, que é o que eu estou fazendo, e estou enlouquecido. Mas isso pode ser a solução. O que vocês fazem no trono da agonia, gente? Às vezes, só dar uma contribuição, às vezes a tua cabeça está muito cheia, você está muito assoberbado, e eu uso um termo, né, que é a arte de não fazer porra nenhuma. Então, às vezes, a gente esvazia a cabeça e zera. Reset, né? Dá um reset cerebral. Isso pode funcionar também. Mas tem que ter uma segurança intelectual muito grande, né? Tem também aquele termo que a gente usa em inglês, né? Que é sleep on it. Né? Tipo, você já pensou um monte de coisa, não saiu, tá travado, não vem ideia nova. Tá bom, vai, à meia-noite não vou resolver nada mesmo. Vai dormir, bicho. Se conseguir, né? Vai dormir e dá uma relaxada, né? Quem sabe amanhã você acorda com a cabeça mais fresca e vem novas ideias, mas eu acho que conversar com outras pessoas é essencial, né? Isso é uma coisa que eu encontrei aqui no Bora Fazer. Estou aí devendo esse vídeo pro Fernando, mas eu sou o que a gente chama aqui de solopreneur, né? Trabalho sozinho, né? Com a minha própria consultoria. E há um tempo atrás eu estava meio travadão também, conversei com o Fernando, abri umas ideias, conversei com outras pessoas,
e através desse grupo aqui fui conhecendo novas pessoas, e aí meus horizontes foram se ampliando, né? Então, acho que o pedir ajuda, o conversar com as pessoas é essencial, né? Para trazer também novas perspectivas para aquele teu desafio. Você fala, pô, não tinha pensado nisso, né? Você fala, até já pensei, mas não sei se é muito minha praia. Mas aí chega aquele cara e fala, pô, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Né? Se você tinha algum grau de insegurança, aquela pessoa com quem você acabou de conhecer ou de conversar te traz aquela ideia, você fala, pô, tá aí, né? É um caminho. Perfeito. Não sei se é o melhor, mas é um caminho, né? Cara, Perfeito. Você está tenho na Austrália, algo... Davi? Desculpa, Marcelo. Estou em Brisbane. Eu tenho algo a agregar que, geralmente, quando isso acontece, cara, eu procuro chamar outras pessoas e entrar no problema de outras pessoas, cara. Então, eu sempre busco conversar com gente e entender o problema que essa pessoa está passando. Que eu acho que muitas vezes a pessoa está num problema totalmente aleatório, diferente do seu, só que tem muita coisa a te agregar, cara. Então, saio da minha própria caixa e tento entrar na caixa de outra pessoa. Isso agrega muito para mim nesses momentos, cara. Putz, o que eu acho legal desse comentário do Marcelo Baltazar é que ao resolver o problema de alguém, quando a gente não resolve o nosso, a gente volta a se achar capaz. Não, eu sou capaz. Deixa eu voltar para o meu e volta aquela segurança, entendeu? Autoconfiança. E é um baita ato de coragem, né? Você pisar num terreno que você não conhece, uma área de conhecimento que você não domina, e você, mais uma vez, se despir daquilo que você sabe e entrar numa caixinha da pessoa onde tem um outro dominante ali, né? Uma outra pessoa que domina aquele determinado assunto, e você falar, bom, eu estou aqui humildemente para poder aprender desse problema que aparentemente não tem relação direta com o meu, mas eu estou aqui para absorver. Eu aprendi assim demais com a Natália Schmidt no Bora Fazer Talk, número 4, né? Que foi o que ela participou. Eu não ouvi online, mas eu ouvi no dia seguinte, assim, um cenário que aparentemente não tinha conexão com o meu, assuntos complexos, assim, né, do meu habitat, mas que no fundo eu estava enxergando muita conexão e muita validade. Eu lembro muito dela que ela falou que o mercado de trabalho carece muito de profissionais que sejam solucionadores de problemas, né? E ali eu enxerguei um link direto e perfeito com a criatividade, porque a criatividade ela vai diretamente nesse sentido. A resolução de problemas ela é a espinha dorsal da criatividade. Então é muito legal, né? Queria perguntar aqui o que o pessoal tem feito em Cascavel, Cleverson Luiz, para sair do trono da agonia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu noto que o esporte é uma excelente prática. Então, tem situação que você está com a mente atordoada, às vezes você sai para dar uma corrida na rua, os pensamentos vão de uns linkando. Teve até uma aula do mestrado que o professor fez uma provocação com o pessoal que estava apresentando. Vocês já repararam e tal que vocês estão sentados apresentando e tal, e a turma está totalmente dispersa? Então proponho vocês a realizarem a apresentação caminhando pela sala. E quem imaginava isso numa aula de mestrado, tal, uma aula tradicional, ou até mesmo uma aula de graduação, curso de extensão. E daí quando a gente saiu da mesa ali, digamos que seria tipo a zona de conforto, a gente saiu da marra do que existia só uma forma certa, então a gente foi compartilhando, o que vinha no momento da mente, conectando com a fala dos colegas e construindo novos aprendizados. Maravilha. Perfeito. Eu queria falar aqui com o Evandro Alves, que é um cara que manja de comunicação, né, Evandro? Você acha que a gente que tem mais facilidade para se comunicar, quando a gente não sabe uma solução, a gente começa a trazer coisas do outro mundo, a falar de livros, a falar de filmes, e às vezes eu estou respondendo um tema, até esqueço qual foi a pergunta, mas aparece a coisa assim? Opa, boa noite, pessoal.
Bom, eu acho que para a gente, no momento do aperto, cara, acho que a melhor coisa que tem é você falar com outras pessoas, né? Independente se sai, vai tomar um café, troca uma ideia, fala do problema, o outro chora que está com problema também, aí você acaba... uma que você ajuda a esparecer, né? Acho que se tira aquele momento de pressão que você está lá, às vezes a ideia não vem, né? Outro ponto é você começa a ter... aparecem outras visões, que normalmente comigo acontece muito, fala, cara, eu estou pensando nesse sentido aqui, aí o cara fala, pô, e se você pensar daquele outro jeito, né? Você já falou com fulano de tal? Eu não sei, mas você já falou com fulano de tal? O cara teve o mesmo problema parecido com o teu, né? Então, essa questão de troca de ideia, de sair um pouquinho do ambiente de pressão, né? Algum companheiro aí comentou, falar, cara, sair totalmente, conversar, resolver a bucha do outro, né? Às vezes você pega uma outra realidade, né, diferente da tua, que não tem nada a ver com o teu problema, e você acaba vindo dar um toque e você acaba, putz, isso aqui eu acho que, se eu fizer esse negócio aqui, né? Então, eu acho que essa relação, né, essa relação com outras pessoas, né, um ponto importante também que eu acho que vocês já falaram, mas eu acho totalmente importante, né, o ponto da criatividade é aprender a desaprender, né, e reaprender de uma forma diferente, né, com outros conhecimentos. E aí, só para fechar também, né, eu entendo que você é mais criativo a partir do momento que você tem mais substância, vamos dizer assim. Você aprende, o aprendizado vai te trazendo mais vivência, mais bagagem para você, às vezes, resolver. Fica mais fácil de você achar uma saída. Tá joia. Penso Manda brasa, Felipe. Dessa forma. Legal. Fernando, eu posso só contribuir rapidinho aqui com um negócio interessante, cara. Vocês falando sobre isso, né? Sobre buscar essas ideias, né, de outras pessoas. Eu atuo aqui no Sebrae, aqui de Jundiaí, né? Sou consultor aqui de um programa de inovação, onde eu atendo aproximadamente 25 empresas a cada ciclo, né, de atendimento. E aí, dentro desse ciclo de atendimento, a gente faz ali 9 reuniões, né, com cada empresa, né? Então, dentro dessas 9, são 6 individuais e mais 3 coletivas. Nessas reuniões coletivas são fantásticas ali, né? O empresário, às vezes, ele chega, né, falando, cara, já tentei de tudo para resolver esse problema e não tem jeito. Ele fala exatamente assim, não tem jeito, já tentei de tudo. Aí vem outro empresário, né, batendo papo, fala, cara, eu já passei por isso e resolvi assim. Aí é coisa super simples, né? E o empresário fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, né? Então é isso, né? Às vezes a gente está tão focado ali, obcecado por resolver aquilo, pensando naquilo o tempo todo e não vem a ideia. E aí vem uma pessoa de fora, né, mais tranquila ali, com a cabeça, né, em outras coisas e traz uma solução super simples e resolve o nosso problema, né? Então, contribuindo aí com o que o Evandro falou e com o Marcelo também, né, de buscar essas alternativas com outras pessoas aí. É muito legal isso. Manda brasa, Felipe. Esse ambiente que a gente está vivendo aqui, né, é um privilégio e é sensacional, assim. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com muitos insights, mas mais do que isso, a gente valoriza muito mais as relações que a gente constrói, que a gente pode construir, porque nós não somos nada sem a contribuição um do outro. Mesmo que o seu trabalho seja ali solo, que você seja um empresário com atuação individual, você está fazendo uma pesquisa de mercado, você está olhando um outro empresário que passou pelo mesmo processo, você está ali com seus consultores, com seus pares ou com outros, né, parceiros. Então é inevitável, é muito valioso esse processo, essa contribuição para o processo criativo, né? Como eu disse antes, a minha missão, assim, se tornou a minha missão de vida, e eu estou numa fase de trazer essa metodologia que eu desenvolvi, que eu estou aprimorando, e que estava restrito ali ao nosso time, da nossa empresa, eu estou querendo levar isso realmente para um nível de carreira, assim. Vou começar com o estágio de /career, né, conciliar as duas atividades, porque eu tenho como missão democratizar a criatividade, mostrar para as pessoas que a criatividade é algo que você não só pode, mas como você deve se tornar, fazer um esforço para se tornar um pouco mais criativo. É uma habilidade acessível.
não é habilidade artística. Eu não toco instrumento nenhum, eu não sei fazer um desenho de palitinho com a bolinha em cima, o meu boneco sai torto, mas a criatividade para a resolução de problemas, eu me considero um resolvedor de problemas. Então, eu quero trazer para as pessoas esse ambiente. É uma habilidade acessível. Você explora as técnicas corretas, conversa com as pessoas corretas, cria o ambiente ali apropriado, que você pode potencializar a criatividade como a sua habilidade, né? Uma coisa que é inerente e que está acontecendo o tempo todo no nosso cérebro é a geração de ideias. Isso a gente não tem como evitar. A gente está gerando ideias de maneira constante. Quando você está no carro, por exemplo, eu pego o trânsito aqui quase todo dia, e hoje a gente já terceiriza esse serviço para um GPS, para o Google Maps, né, ou para o Waze, mas se a gente pensar numa rota alternativa quando você está enfrentando um trânsito, você está buscando uma resolução de problema. Você não está buscando nada inovador, nada mirabolante. Você está, às vezes, 1, 2, 3 ruas que você adota como atalho, já resolve o seu problema e te salva 10, 15 minutos. Ou também para a reestruturação da rota da sua carreira. É ou não é? Às vezes a gente acha que precisa de algo muito mirabolante, eu passei por isso, para você reestruturar ou mudar um pouquinho o foco da sua carreira, ou mudar o foco do produto ou do serviço oferecido pela sua empresa. Você não precisa mudar radicalmente, às vezes uma mudança ali de 15, 20 graus já é o suficiente. Eu, por exemplo, quando eu resolvi migrar da parte operacional para me dedicar realmente a vendas e marketing, que é uma área que eu tenho uma paixão assim, mas eu tinha uma paixão reprimida, eu tinha medo de me sentir menos engenheiro e me declarar vendedor, né? Eu tinha essa barreira dentro de mim. Eu fiz uma mentoria de carreira e esse mentor me falou, cara, você tem todos os atributos, a sua matriz de atribuição já está formada, você talvez vai precisar desenvolver mais essa habilidade que você tem e que você não utilizou ultimamente, mas é uma mudança ali sutil. E ali que entra a criatividade, porque não foi algo extremamente revolucionário. A minha caixinha, pensando dentro da minha caixa de atribuições, a minha caixinha já estava formada. Eu precisava ali trazer uma perspectiva de uma outra pessoa, trazer um componente externo, e aí que entra um dos tripés da criatividade, que é um fato novo, uma percepção diferente, uma abordagem diferente, alguém que já passou por esse problema anteriormente, e que vai te trazer aquela luz que faltava, né? Então, hoje, eu utilizo, né, quem define criatividade, assim, como um processo, define a novidade, o novo, né, o útil e o surpreendente. São o tripé da criatividade, esses 3 critérios para a gente caracterizar um processo criativo. O novo, ele não precisa, como a gente já disse aqui exaustivamente, não precisa ser algo mirabolante. Ele precisa ser uma ideia nova, não necessariamente que outra pessoa não tenha tido, mas que você não tenha tido, porque você traz a sua percepção, você traz a sua história de vida. Útil, precisa agregar valor, precisa resolver um problema. Criatividade é resolução de problema. O cerne da criatividade é resolução de problema. E surpreendente. Esse fator, ele é como se fosse ali o que aglutina, né, os outros 2 elementos. O surpreendente é aquele wow, né, aquela lâmpada, aquela eureka que você percebe, pô, como que eu não pensei nisso antes, né? Às vezes o Fernando, quando via os componentes ali do Bora Fazer soltos, né, como que eu vou apresentar, como que eu vou colocar, ele teve um momento wow, depois de ter passado pelo trono da agonia, e falou, essa é a cara que eu quero dar para o Bora Fazer, né? Posso falar qual foi o momento wow para mim? Fala aí, curioso para saber. Foi um momento em que muitas pessoas acham que eu iria para a vida pública, e eu sempre falo, não, eu não vou ser político, eu vou fazer mais do que eu faço, e eu preciso de algo para expandir o que eu faço. E uma frase surgiu na minha cabeça, que é a frase lema do Clube Bora Fazer, que é: o Clube Bora Fazer é a sua dose de negócios, coragem e fé. O dia que esse trinômio se formou na minha mente, cara, a minha mente fez assim, ó,
explodiu, impressionante. Legal, legal. Eu também, quando eu estou nessa fase embrionária, né, de tornar isso como um business para mim, porque eu recebi feedbacks que eu não imaginava, eu não me achava criativo, eu já construí uma barreira enorme na minha frente. E as pessoas falaram, cara, você é muito criativo na resolução de problemas e você precisa expandir isso, fazer com que as pessoas tenham esse mesmo alcance, né? Então, esse turning point, né, essa virada, ela precisa acontecer. E aqui, a gente falou de alguns aspectos individuais, da interação ali com outras pessoas, mas é muito importante a gente construir, como empresários, como líderes, como gerentes, até líderes de família mesmo, da sua comunidade, quem participa, né, mais ativo na parte de ONGs, você precisa criar ambientes que favoreçam a criatividade. Você precisa criar um cenário que as pessoas possam se sentir confortáveis em compartilhar suas vulnerabilidades e com foco na resolução de problema e ali se tornarem mais criativos, né? E uma dessas, da base, que a gente vê isso aqui no Clube Bora Fazer, em empresas, né, em determinados grupos, é a diversidade. Aqui a gente está lidando com diversidade de gênero, diversidade de ideias, diversidades de campos de atuação, diversidade de idades, né, de experiências, de países, de culturas. Esse ambiente aqui é um ambiente muito propenso e eu acho que o legado do Bora Fazer ultrapassa essa tela, ultrapassa aqui o nosso ambiente de interação, porque se a gente conseguir trazer esse ecossistema que a gente vive aqui para o nosso ambiente, para o nosso time, para a nossa empresa, para a sua ONG, para o seu time, você já está vivenciando, a gente já está vivenciando isso aqui, a gente vai propiciar criatividade, né? Então é um legado muito interessante que o Fernando traz também, né, que esse ambiente traz, que extrapola a nossa comunidade, que extrapola o Clube Bora Fazer, né? Isso aí. E... Gente, Felipe, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, a gente sempre não passa muito mais de 1 hora. Eu já vou fechar, né? Você vai fechando. Eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera aqui para a gente fazer um print legal. Se todo mundo puder, por favor, abrir a câmera, quem puder, quem está por aí. O Igor vai tirar um print legal e vai passar para a gente aí, né, Igor? O Pode Igor tirar. É o fotógrafo especial daí. Obrigado, Arjuna. Maravilha, pessoal, já foi aqui. Legal. Tá. O Felipe pode partir para o encerramento e depois eu vou ler um texto aqui. Gente, só para fechar, eu queria passar como uma mensagem final, se puder resumir toda essa linha de pensamento, tem muito mais, é um assunto muito amplo, como eu falei, tem métodos, tem técnicas, e é muito interessante, a gente já, o que eu queria provocar em vocês é deixar essa fagulha, né, esse insight de buscar cada vez mais aprimorar a criatividade de vocês. Não existe idade, não existe momento na carreira, não existe posição hierárquica. Trazer isso realmente como uma bandeira, porque isso vai potencializar os resultados de vocês, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, né? E aliando o conceito de criatividade com o life learning, né, que eles chamam, que é você viver aprendendo, a criatividade ela é essencial nesse sentido, né? A gente está sempre aprendendo, está sempre compartilhando experiências, e eu queria deixar como mensagem que eu enriqueci. Eu vim aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, e eu saio daqui com uma bagagem muito maior. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês. É um prazer, infelizmente, pelo fuso horário, muitas vezes eu não consigo participar ao vivo, né? Eu estou a 16 horas de diferença de vocês, mas eu estou muito empenhado, estou muito engajado em fazer essa rede cada vez mais forte e cada vez mais engajado. Muito obrigado aí por terem me ouvido, por terem participado, e bora fazer. Obrigado, Felipe. Eu sempre termino aqui os nossos encontros, às vezes eu leio um texto, eu leio uma carta que algum membro me manda. Hoje eu vou ler um texto que o nosso querido embaixador Reginaldo Schellenberg publicou no nosso grupo.
reflexão para a Semana Santa, aproveitando que é uma semana de renascimento, e a cada semana esses novos conhecimentos nos lembram que o renascer é constante, né? Ele escreveu o seguinte: reflexão para a Semana Santa. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nossos olhos com respeito e nos aceitam inteiros com os erros e imperfeições que temos. Benditos sejam os que podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos, benditos sejam vocês na minha vida, embaixadores e membros do Clube Bora Fazer, que a cada semana me ensinam que eu tenho muito mais a aprender. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigada. Ótimo. Boa noite. Boa noite a todos aí. Encontro. Boa noite. Obrigado, Excelente semana Felipe. para todo mundo. Obrigado, Felipe Alves. Um abraço, gente. Todo mundo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Nicolas. Fernando! Valeu, Luizão. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Fernando, eu cheguei aqui no fim dessa reunião, mas achei muito interessante a apresentação de vocês. No curto prazo, assim, eu não peguei o tema por dentro, como que eu posso acompanhar mais? Bom, primeiro, você já é membro do nosso Clube Bora Fazer? Não sou. Eu estou dentro de um grupo do WhatsApp e grande parte das vezes esses grupos têm conteúdo bastante raso. Então, eu achei bastante interessante o posicionamento de vocês, a oratória de vocês, e seria Obrigado. muito bom conhecer o que é o Bora Fazer. Vai ser muito legal se você quiser se tornar membro do nosso grupo, né? Nós não somos um grupo de pessoas, nós não somos um grupo de networking, nós somos um movimento de compartilhar conhecimento mundo afora, tá? Então, eu te convido a entrar no nosso site clubeborafazer.com.br, se cadastrar para eu ter os seus dados, para saber melhor quem você é. Você vai ser redirecionado ali, vai receber o link de um grupo de WhatsApp, é o grupo oficial, e você vai receber ali os convites dos eventos. Nós temos esse evento fixo às terças de entrega de conteúdo, e a cada 2 semanas tem um encontro que chama Meetup, que essa semana vai ser amanhã às 8 da noite, para as pessoas se conhecerem e trocarem informações e poderem ali ver como que uma contribui com o desenvolvimento da outra, sua pessoal e profissional. Então, o primeiro caminho é se cadastrar no nosso site. Eu fico muito feliz que o convite chegou a você e que a gente conseguiu despertar interesse em você com o que a gente queria aqui no Clube Bora Fazer, tá bom? Fantástico, acabei de entrar no site de vocês, vou fazer o meu cadastro e parabéns pelo site, que ele está excelente. Obrigado. Pouco que eu vi por aqui, está muito legal. Tá. Esse projeto já se tornou global, tá? Nós temos membros mundo afora em muitos países. Hoje mesmo, quem falou com a gente foi Felipe Alves, que é um brasileiro que mora na Nova Zelândia. A gente estava com o Davi, que mora na Austrália, e tinha gente do Brasil inteiro aqui. E o que eu faço é compartilhar o conhecimento com todo mundo, porque para mim só todo mundo é igual, e todo mundo tem que ter acesso ao mesmo conhecimento, e é o seu caso aqui, só fico muito feliz com a sua entrada aqui no nosso grupo, tá bom? Muito agradecido pela receptividade e boa noite para todos vocês. Obrigado, querido, só fica com Deus. Valeu, um abraço. Dieter, valeu, querido, foi fora da caixa hoje, né? Ou dentro, né? Engraçado, né? Eu ia colocar ali, mas não deu, o pessoal estava empolgado falando, eu falei, deixa o pessoal falar que tá bem legal. Mas assim, né, conceitos destruídos, né? Foguete não dá ré, conceito destruído. Outro conceito destruído, pensar fora da caixa, né? Pois o Elon Musk mostra que sim, né?
e a gente provou hoje ali que sim, né? Que o bom é pensar dentro da caixa, né? Que a gente busca fora da caixa quando não encontra dentro, mas está dentro da gente, né? Exatamente. Dieter, obrigado de